Amém. O irmão Vantur colocou aqui: Jesus Cristo vai arrebatar o seu povo, isto é, sobre as nuvens. A palavra arrebatar, eu lembrei aqui desse detalhe, né? A palavra arrebatar significa raptar com uma coisa brusca, uma coisa, né? E realmente nós seremos dessa maneira retirados da face da terra. A Bíblia diz que será como num piscar de olhos. E um piscar de olhos é algo muito rápido, né? Eu me lembro de um sonho que o Senhor Jesus Cristo me deu, que eu me senti assim como se eu fosse puxada, mas foi muito, muito, muito rápido. E não dá nem para descrever essa. Não sei nem falar como que é isso, mas enfim, era algo que era muito, muito abrupto, assim, sabe? E, enfim, arrebatar. Então, Cristo enviará os seus anjos, os santos anjos, para nos tirar daqui, nos levar até as nuvens, né? E isso será de maneira muito rápida. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25, diz assim: E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então, a gente precisa parar aqui nesse versículo na palavrinha sinais. E haverá sinais. Mas se os irmãos forem reparar bem, lá o livro de Apocalipse vai dizer que, que existem coisas acontecendo em tudo isso, no sol, na lua, nas estrelas e tal, né? Por que então que Jesus fala assim, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas? Sinais de duas formas. Por quê? Porque as grandes catástrofes que vão acontecer já estão sendo prenunciadas agora. Ou seja, estão acontecendo algumas amostras do que vai acontecer daqui a algum tempo, daqui a pouco tempo, né? Nós podemos ter certeza de que é em pouco tempo, porque elas já estão acontecendo, já estão em uma escala menor acontecendo. E sinais também, porque Jesus disse ali no 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, Jesus disse assim: olha, quando vocês verem as coisas que vão acontecer na grande tribulação, darem os primeiros passos, né? Começar a aparecer sobre a terra, assim, né? Como amostras, né? Como prenúncios. Então vocês já sabem que eu tô chegando. Por quê? Porque a terra não pode ser destruída enquanto a igreja estiver aqui. Então, as notícias que nós vemos, irmãos, elas não são nada comparadas com aquilo que vai acontecer na grande tribulação. Elas só são uma pequena amostra que não se compara em nível de destruição, de morte, de nada disso. São muito pequenas se nós compararmos com aquilo que vai acontecer na grande tribulação. Então, por exemplo, eu quero falar aqui algumas coisas, alguns exemplos, e eu quero dizer para vocês que tudo que eu vou falar aqui são sinais apenas. Sinais. Não passam disso. Olha só. Nós vemos aí, eu não sei se os irmãos acompanham, eu acompanho vários canais que falam a respeito dessas coisas. Ultimamente eu nem tenho acompanhado assim fielmente, porque meu tempo tá bastante curto, mas às vezes eu leio o título, pego alguma coisinha, alguma informação e já saio do vídeo, enfim, alguma coisa assim, mas a gente vê
que, por exemplo, o Sol, ele está no mínimo solar, né? O Sol, ele tem o mínimo solar e tem o máximo solar. O máximo solar, vamos dizer assim, é quando ele está mais ativo. E o mínimo solar é como se ele estivesse dormindo um pouquinho, descansando um pouquinho. Então, nessa situação do mínimo solar que ele está tendo explosões de classe X. E eu vou dizer para vocês o que significa isso. No Sol existem explosões que são classificadas. E dentro dessas classes, a maior delas é a X. Ou seja, estão acontecendo explosões do maior tipo. Só que dentro do X existem subclasses. E nessas subclasses, vamos dizer assim, as explosões que estamos tendo não são as maiores ainda. Ou seja, o Sol, no mínimo solar, está apontando de que virão maiores explosões. E não há nada, irmãos, nada que tenha um poder tão destrutivo sobre a face da Terra como o Sol. Enfim, é algo que está para chegar, é algo que está para acontecer. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando a igreja sair da Terra. A Lua também está dando bastante sinais, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando que desde 2017 para cá tiveram muitas luas de sangue, muitas coisas, realmente. Ah, eu esqueci de dizer uma coisa. Não sei quantos dos irmãos estão acompanhando aí essa história de inversão dos polos, né? Algumas pessoas pensam que é mentira, mas acontece que por exemplo, o aeroporto de Guarulhos, né, chamado de GRU, eles tiveram que remarcar, eles tiveram que apagar, que repintar aonde os aviões pousam. Por quê? Porque o sol mudou, já mudou o ângulo, né? Mudou. Então, a inversão de polo, ela está acontecendo numa maneira acelerada, assim como, por exemplo, né, a Terra está girando mais rápido, muitas coisas estão acontecendo. O versículo fala, por exemplo, de estrelas. Eu já ouvi falar, já ouvi um pastor falar que essa palavrinha em grego estrelas é a mesma palavra para meteoros. É outra notícia que está sendo frequente. Há 2 semanas atrás, caiu um meteoro e queimou uma casa lá no Canadá. Há 6 dias atrás, caiu um meteoro no Canadá de novo. Então, e é claro que não é só no Canadá que está acontecendo. Estou dando aqui algumas pinceladinhas, mas se os irmãos forem procurar, os irmãos vão saber bastante coisa. A terra rachando. Em vários países está acontecendo. Na África está acontecendo. Esses dias atrás eu peguei uma notícia eu acho que era um país aqui da América do Sul, eu não me lembro qual. A, Era uma avenida, a terra simplesmente rachou, né? O asfalto, tudo rachou. E a mulher estava vindo com o carro, ela e a sua filhinha, e elas caíram. Ela não viu o buraco, elas caíram. E o buraco foi tão profundo, que o resgate não conseguiu buscar as duas. Então, essas coisas estão acontecendo. Mas vocês imaginam que se isso está acontecendo agora, imagina o que vai acontecer quando a igreja sair da terra. Porque nós estamos aqui e graças a Deus o Senhor Jesus Cristo tem nos livrado do mal. Mas quando nós não estivermos aqui, como vai ficar a situação da terra? Como serão essas rachaduras? Não é à toa que existem esses filmes, né, que falam a respeito dessas coisas. Ah, irmãos, o Cláudio não lembra e eu pior ainda. Mas tem um filme que fala sobre isso, fala sobre essas rachaduras. Tem filmes que falam sobre os meteoros, né? Como chama aquele do meteoro? O último. Não, aquele que a gente assiste direto aí.
Acho que é O Último Refúgio. Tem um outro filme que se chama 2012. São tudo filmes que vão falando a respeito de coisas que vão acontecer na Grande Tribulação e que são chamadas de programação preditiva. Que na verdade os grandes, né? Cadê? Destruição Final, O Último Refúgio chama. Destruição final. Destruição Final, O Último Refúgio. Eu falei errado. Então, são os homens grandes, né, do mundo aí, os poderosos do mundo, eles já sabem tudo o que vai acontecer e eles vão lançando as coisas para programar a mente das pessoas. Só que as pessoas pensam que, ah, não, imagina, é um filme de ficção e tudo mais, tá tudo certo, né? Mas enfim, é isso aí. O Cláudio tá lembrando aqui de mais um filme que se chama Presságio, que é o Sol que destrói a Terra nesse filme. Enfim, exatamente, irmão Vantur. Muitos estão achando tudo isso normal. As pessoas são tão, como fala, massificadas, né? Não, tá tudo bem, tá tudo normal, enfim. E não tá, a gente sabe que não tá, né? Mas tudo bem. Então, ia falar ainda do bramido do mar. Também, irmãos, é uma notícia muito frequente agora que o mar está invadindo as cidades, que as tempestades têm acontecido, que como fala, meu Deus, os tufões, né, essas coisas assim acontecem, o mar invade a cidade e tudo mais. A Itália, por exemplo, foi notícia essa semana, sobre o mar invadir lá. E as pessoas falam assim: ah, mas é o aquecimento global, mas são as geleiras que estão derretendo, mais isso, mais aquilo. Porque as pessoas são muito assim convencidas pelas desculpas, né? Ah, vê na internet. Aliás, agora o assunto é aquecimento global, né? Então, as pessoas são convencidas por essas coisas, mas será que o aquecimento do nosso planeta também está influenciando no Sol? Né? E esse aquecimento, irmãos, não é uma coisa do Sol para a Terra, é interior da Terra para fora. Então, é uma coisa que é. Bom, enfim, engole essas coisas quem quer. Eu gostaria de que as pessoas assim olhassem para a palavra de Deus e entendessem que as coisas estão se cumprindo, né? Esse é o nosso objetivo. As coisas estão se cumprindo e essas coisas são sinais, né? Pequenas amostras das grandes destruições que virão sobre a terra. Então é isso, irmãos. O Senhor Jesus Cristo falou que haveria sinais. Esses sinais estão aí para quem quiser ver. Algumas pessoas que não acreditam dizem assim: "Ah, mas ainda tem muita coisa para acontecer". Eu não oriento ninguém a pensar assim, né? Porque o Senhor Jesus Cristo disse para a gente esperar pronto. E vamos dizer assim, né, numa linguagem bem amena, coincidentemente ou não, nós somos a única geração de cristãos que não acredita que o arrebatamento está para acontecer. Assim como Paulo falou que nos últimos tempos as pessoas apostatariam da fé, né? Por que que só nós não acreditamos? Porque nós somos a geração da apostasia. As gerações anteriores de cristãos esperavam Jesus prontos. Então é isso. Eu acho que deu aí para entender, né? Enfim, eu vou voltar aqui no versículo 28 que diz: Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Irmãos, todos esses sinais, eles vão deixar de ser sinais para causar grandes destruições, né? E muitas mortes. Ah, inclusive esqueci de citar para vocês que quando foi?
esqueci de falar aqui dos terremotos, né? Foi, acho que há 2 semanas atrás, não sei, uma semana atrás. Não tenho bem certeza de quanto tempo faz. Eu sei que teve um terremoto na Indonésia que ele nem foi um terremoto tão forte assim, foi de 5,3, 5,6, mas causou lá 162 mortes, porque derrubou um monte de construção, enfim. E aí muitas pessoas morreram. Só que assim, esse número normalmente é um número mais baixo, né, que é passado pela mídia, porque ainda ficam encontrando pessoas nos destroços, ainda outras pessoas ainda vão reclamar de pessoas desaparecidas, então esse número ele sobe, né? Então as coisas estão acontecendo. Um terremoto de 5,6 causou 160 mortos. Mas está acontecendo terremotos mais altos, né, de maior magnitude, de 6,0, de 7,0. Tá acontecendo aí direto, 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 direto. Então, nos convém atentar, porque Jesus falou que quando essas coisas começassem a acontecer, ele estaria voltando, né? E tudo isso, irmãos, que está para acontecer aí, essa grande destruição, as muitas mortes, né? Tudo isso vai acontecer pela mão dos anjos. E a igreja, irmãos, que está desperta, já está preparada, né, com o azeite. Já tem ouvido o amigo do noivo, né, o Espírito Santo anunciando: aí vem o noivo, aí vem o noivo, né? Como diz lá na parábola das 10 virgens. Essa igreja, irmãos, não estará mais aqui para ver a destruição. Isso eu posso afirmar para vocês, tanto pela palavra quanto por aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem nos mostrado, né? Então, eu quero ainda dizer para vocês que não é porque eu tô aqui dizendo para vocês, irmãos, tá perto, tá perto. Fique pronto, fique preparado, acredite, você precisa estar na posição, né? Não é porque eu tô falando isso aqui que alguém pode pensar assim, bom, então se tá tão perto, então eu já posso cruzar os braços, eu já posso descansar, né? Tá chegando a hora que a gente vai poder descansar, sim, né? Como diz lá em Hebreus capítulo 4, que fala que a gente vai entrar no nosso repouso, né? Mas essa hora, a hora de descansar, é a partir do momento que a gente for resgatado. Se a gente tiver aqui, por exemplo, 5 dias aqui, esses 5 dias a gente ainda tem que trabalhar, né? Se a gente tiver um mês aqui, não sei quanto tempo a gente tem aqui. Eu sei que é pouco, mas a gente ainda precisa trabalhar. E então vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo quer de nós lá em Hebreus, no capítulo 6, dos versículos 10 a 12. Irmãos, quando Jesus colocou essa palavra no meu coração, me deu tanta alegria, mas tanta alegria. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que está escrito aqui no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 10 até o 12.